Você tem dificuldade de entender diferentes sotaques? Isso é o que eu mais ouço. Nossa, não tô entendendo o que a pessoa falou. O sotaque de tal país é difícil de entender. What accent is that? Eu tô finalizando a minha experiência aqui em Malta, foram 18 dias. Passei por Londres, passei pela Irlanda, os países aqui na Europa que tem inglês como língua oficial. E nesse vídeo eu vou te contar como entender qualquer sotaque, acabar com o seu problema de sotaque. Bora! Fala protagonista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Luciana Lippe, estou viajando o mundo enquanto trabalho, estou aqui finalizando a experiência em Malta, estou indo para a Itália agora, já foram alguns países, então se você quiser acompanhar toda essa jornada, vou deixar aqui o meu Instagram de viagem para você acompanhar e claro, que se você quiser ter essa mesma experiência, você precisa falar inglês, porque sem inglês é como se você tivesse quase sem passaporte. Você vai conseguir viajar? Às vezes sim, vai fazer ali um de última hora, né? Vai dar o seu jeito, mas a experiência ela não vai ser a mesma. Com o inglês você se sente livre. Eu mesmo sendo mulher, viajando assim, sozinha, me sinto livre porque sei falar inglês. Do you speak English? English! Então, vem comigo que nesse vídeo eu quero te falar como entender qualquer sotaque que você ouvir. E já se inscreve no canal, ativa as notificações para muita dica de como decolar o seu inglês. Então, qual que é o problema do sotaque, né? Então eu passei por Londres, o sotaque britânico, o sotaque irlandês, agora aqui o Malta. Muitas vezes, quando a gente vai ouvir alguém falando inglês, a gente já vai com esse pré-conceito. E aí isso já prejudica muito a comunicação. Lembre-se, o mais importante é você passar a mensagem e você ouvir o que a pessoa falou. Então, a dica é, esteja presente no momento do diálogo. Não tente ficar julgando, sabe, o que a pessoa está falando ou entendendo tudo. Pegue palavras, a gente sempre fala isso, né, de você fazer o autocomplete na sua cabeça para que você possa entender a mensagem e externalizar a resposta. Qualquer sotaque. Hoje eu não tenho dificuldade de entender nenhum, justamente porque eu faço isso. Quando eu estou conversando com alguém, eu não tento entender 100%. Eu tento entender fragmentos e com o conhecimento que eu já tenho, dar a resposta. Outro ponto também é você ter muito claro na sua cabeça os começos de pergunta. Então, já o did, o do, o will, você já vai saber mais ou menos o tempo verbal que a pessoa falou. Não tente ficar ali analisando, entenda que cada um vai ter um jeito de pronunciar a mesma palavra. Por exemplo, pessoas da América Latina, uma vez eu fiz intercâmbio, faz alguns anos atrás, com uma menina da Colômbia, ela não conseguia falar a palavra father, ela falava com um som de quase father, né? Yellow, em vez de yellow, e tá tudo bem, porque a morfologia da boca dela foi acostumada a produzir aqueles sons por causa do espanhol. Então, se você tem dificuldade em entender diferentes sotaques, a primeira dica é essa, não tente entender tudo, entenda a mensagem. A segunda dica é pegue o comecinho da pergunta para você já saber o tempo verbal. E a terceira dica é você estar se acostumando com esses diferentes sotaques desde o Brasil. O maior erro dos alunos é ficar só no britânico e no americano. Por isso que eu sempre recomendo o TED Talks, eu vou deixar aqui. Eu sempre recomendo as rádios internacionais. Você usar o Lyric Trainings, eu sempre falo desse site para você ouvir música, mas pegar, aqui você pode selecionar diferentes nacionalidades. Então isso tem que estar mais natural para você. E quando você está falando com a pessoa, você está ali 100% presente. Aí a pessoa vai falar mais fechado, mais aberto, mas você tenta pegar o contexto inteiro que ela falou. E isso é treino de listening. Vai ouvir uma música, ouve diferentes sotaques. Vai ver um filme, tenta ouvir filme só que não seja britânico e americano. Então isso ajuda muito para que quando você estiver ouvindo, você não vá com esse preconceito em relação ao sotaque. Porque a gente tem sotaque também no próprio português. Às vezes você vai falar com uma pessoa do Nordeste, uma pessoa do Sul, você não nota essa diferença? E não é por isso que você deixa de falar. A diferença é que você tem muito vocabulário no português e mesmo a pessoa falando com sotaque diferente, você consegue entender. Então aumente o seu vocabulário em inglês para, independente do sotaque, você conseguir entender. Porque você vai saber qual foi a estrutura da frase, você vai saber quais foram os vocabulários que a pessoa usou. E mesmo que ela pronuncie, por exemplo, bath ou river em vez de river, você vai entender pelo contexto.
Lembre-se também que a comunicação, ela é majoritariamente não verbal, então o corpo fala. Isso é muito importante, gente, muito importante. Eu passei 3 vezes na Polônia, para quem não sabe, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fiz intercâmbio lá, na época eu tinha feito escolinha de inglês, e eu entendia os poloneses, mesmo sem falar polonês. Claro que não tudo, né? Mas a linguagem não verbal, sabe? Vem uma criança com uma chuquinha, faz assim, você já sabe o que ela quer dizer. Então isso é muito importante. Você não ficar pego só a linguagem verbal, você entender o contexto inteiro. Espero que essas dicas tenham te ajudado, espero que você pare com o preconceito linguístico, porque sim, isso é preconceito linguístico, e você comece a treinar esses diferentes sotaques. Foque na mensagem, foque no começo da frase e foque em treinar o seu ouvido, a sua capacidade auditiva, até mesmo no português. Podcasts e tudo ajuda, porque aí você vai abrindo o seu canal auditivo e quando vier uma informação em outro idioma, vai ficar mais fácil. E se você precisar de ajuda com isso, a melhorar o seu canal auditivo, ou a sua fala, ou a sua escrita, a nossa plataforma Mestres da Fluência tem um módulo só sobre skills, o módulo só sobre falar, ler, escrever e ouvir, e é apenas R$10 por mês. Inscrições estão abertas, o link está aqui na descrição. Se eu fosse você, eu já corria para ser um mestre da fluência. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito por aqui.